Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor, porque hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornarei a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Quantos creem que o nosso Deus pode abrir o mar? Amém? O mesmo Deus que abriu o mar para o povo sair do Egito, para o povo passar em seco, pelo meio do mar, Ele está aqui nessa noite. Quantos creem nisso? Senhor Deus, muito obrigado por mais uma oportunidade de estar na Tua casa, exaltando o Teu santo nome. Que o nosso louvor, Senhor, chegue ao Teu trono como um incenso suave. Que a nossa adoração, Senhor, chegue para Ti como uma adoração pura, imaculada da Tua igreja. É o que eu te peço nessa noite. Amém. As palmas! Sofri na mão de Faraó, mas eu não volto pra lá, mas eu não volto pra lá. Da Babilônia escravo fui, jogado em covas de leões, mas eu não volto pra lá, mas eu não volto pra... Do pecado escravo fui, sofri na mão do acusador, mas o Senhor me libertou, mas o Senhor me libertou, livre, eu sou livre, livre, eu sou livre, livre, eu sou livre. Quantos livres tem aqui nessa noite? Do Egito escravo fui, sofri na mão de Faraó, mas eu não volto pra lá, mas eu não volto pra lá. Da Babilônia escravo fui, jogado em covas de leões, mas eu não volto pra lá, mas eu não volto. Do pecado escravo fui, sofri na mão do acusador, mas o Senhor me libertou, mas o Senhor me libertou, livre, eu sou livre, livre, eu sou livre, livre, eu sou livre, livre, eu sou livre. As palmas! Eu quero ouvir a igreja assim, ó. Moisés, Moisés, o seu clamor eu ouvi. Estende o seu cajado, Moisés, as águas vão se abrir. Moisés, Moisés, o seu clamor eu ouvi. Estende o seu cajado, Moisés, que as águas vão se abrir. Livre, eu sou
quero ouvir a igreja cantando mais uma vez. Livre, eu sou livre. Aleluia! Os livres aplaudam ao Senhor. A nossa liberdade foi comprada lá na cruz, meu querido. As palmas. Uma chuva diferente agora está se formando no céu. Temporal de bênção e poder. Um calor tão glorioso invade toda a igreja, destruindo tudo que é de você. 500 graus de puro fogo santo e poder, pra fazer enfermidade desaparecer, pra fazer o inimigo fugir de você. Uma nuvem de vitória está sobre a igreja. A previsão de Deus diz que vai chover. Vai chover quase estranhos por todos os lados. E desse temporal quero sair molhado, molhado e revestido por esse poder. Hoje o impossível vai acontecer. É a promessa de Deus. O fogo vai descer por esse poder. É a promessa de Deus. Você que pode, tira o pé do céu. Já começa a acontecer. Debaixo dessa chuva eu posso contemplar. Aleluia daqui, glória e aleluia de lá. Inundando os irmãos com a bênção nas mãos. Vejo milhares de anjos num imenso trovão. Desse lado tem poder, desse lado tem vitória. Aqui na frente tem irmãos sendo batizados, dando glória. Ali no meio o fogo cai, toda enfermidade não resiste e sai, pelo santo nome de Jesus. E já fez enfermidade desaparecer, e já fez o inimigo fugir de você. Uma nuvem de vitória continua na igreja. A previsão de Deus diz que vai chover. Vai chover línguas estranhas por todos os lados. E desse temporal quero sair molhado, molhado e revestido por esse poder. Agora o impossível vai acontecer. É a promessa de Deus. O fogo vai descer por esse poder. É a promessa de Deus. Explode nova vida. Já começa a acontecer. Debaixo dessa chuva eu posso contemplar. Aleluia daqui, glória e aleluia de lá. Inundando os irmãos com a bênção nas mãos. Vejo milhares de anjos. Desse lado tem poder, desse lado tem vitória. Aqui na frente tem irmãos sendo batizados, dando. Ali no meio o fogo cai, toda enfermidade não resiste e sai, pelo santo nome de Jesus. Ali no meio o fogo cai, toda enfermidade não resiste e sai, pelo santo nome de Jesus. Mais uma vez, ali no meio. Ali no meio o fogo cai, toda enfermidade não resiste e sai, pelo santo nome de Jesus. Aleluia! É muito bom adorar ao Senhor com alegria, com nossos cânticos. Nós adoramos a um Deus que faz milagres.
Mas nós não o adoramos por conta disso, o adoramos porque Ele é digno de todo louvor e adoração. E ainda assim Ele continua fazendo milagres na sua igreja, milagres pelos seus filhos. Quantos nessa noite precisam de um milagre? Levante as suas mãos e faça assim. Quantos aqui já receberam um milagre, estão aqui para contar essa história, para contar esse testemunho? Levante as suas mãos. Não há lugar, não há lugar melhor que o lugar que eu sinto, que o Senhor está. E só nesse lugar o medo perde a vez. E dá lugar à fé. Capaz de quê? Capaz de me levar à paz que excede todo entendimento. Quem vê de fora não entende como é que estão de pé. Como eles conseguirão? A resposta é que eu vivo de milagres. dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. E não há lugar, não há lugar melhor que o lugar que eu sinto, que o Senhor está. Eu quero ouvir a voz da igreja. Só nesse lugar e dá lugar à fé. Capaz de quê? Capaz que excede todo entendimento. Quem vê de fora não entende como é que estão de pé, como eles conseguem. Mas nós sabemos a resposta. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz.
resposta é aqui. Eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele é. Eu quero ver a igreja cantando a resposta. A resposta é que como tudo que Ele faz. Você que acredita nisso, aplauda ao Senhor. Aleluia. Nós adoramos o Teu santo nome, Jesus. Aleluia. Vai ser perfeito porque é o Senhor quem vai fazer. Você acredita na perfeição dos planos de Deus para a sua vida? Você acredita nos milagres do Senhor para a sua vida? Aleluia. Nós falamos que não sabemos como Deus vai fazer, mas Ele vai fazer. E esse Deus é o mesmo Deus que Ele dá escape e livramento para nós. Aleluia. Ele é o Deus que Ele acalma o vento, Ele acalma a tempestade. Já foi dito aqui que Ele abre o mar para que nós possamos passar. Aleluia. Eu não sei qual é o seu mar hoje, mas esse Deus de escape e livramento está aqui nesse lugar. Aleluia. Diga. O inimigo tenta laços e embaraços. E por quê? Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, do astério faz pães de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços, mas não vai, ele não vai. Eu não estou
não temos mais forças, Ele nos traz aqui até a casa dele e diz: eu estou contigo. Não temas. A força vem dos meus braços. A palavra vem da minha boca. Confie em mim. Confie em mim. Confie em mim. Aleluia. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda. Nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra e profetiza sem parar. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. E não baixe a guarda. Nunca pare, nunca pare. Em tempos de guerra, libera a palavra, profetiza, porque o escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura e a recompensa vem. Quem recebe isso, levante as mãos. Ele vem. O escape e o descanso e a cura, a recompensa, ela vai chegar. A recompensa nas mãos do nosso Senhor para as nossas vidas vai chegar. E sem demora, porque para Ele não demora. Para a gente pode até demorar, mas essa demora, sem demora, é no tempo perfeito do Senhor. Em nome de Jesus, receba o seu escape, o seu descanso e a sua recompensa nessa noite. Erga as mãos e aplauda o nome do Senhor. Não pare de adorar. Não pare de adorar. Há uma atmosfera tão maravilhosa aqui nessa noite, irmãos. O Espírito Santo de Deus, Ele está aqui nesse lugar. Ele está passeando aqui no nosso meio. Ah, Jesus. Aleluia. Sentimos a Tua presença, Espírito Santo. Ah, Jesus. Clame o santo nome de Jesus nessa noite. Cante comigo assim. Jesus, quero declarar Teu nome. Medita na letra. Sobre toda mente e coração. Pois sei que existe paz em Tua presença. Clamo Jesus. Jesus, quero declarar Teu nome. Declare isso. Sobre todos os vícios dessa geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo Jesus. Eu quero ouvir igreja comigo. Teu nome é cura. Oh, aleluia!
quero declarar teu nome sobre toda alma e depressão, ansiedade, medo, sai agora. Clamo Jesus, declare o teu nome. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Precisamos mais e mais do teu Espírito, Senhor. Oh, Senhor, eu não posso ficar parado na tua presença, Senhor, porque a tua presença, Senhor, ela nos move, ela nos cura, ela nos aviva, ela nos alegra, ela dissipa todas as trevas. Oh, Senhor, não dá para ficar parado na tua presença, Deus, sem falar uma declaração de amor, sem falar que tu és o nosso Deus. Oh, aleluia, 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 aleluia. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua. Olha que lindo. Sobre sua Oh, família. declare isso. Clamo o santo Oh, Deus. nome. Declare Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome, o nome poderoso. Mais uma vez, declare, declare, declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome, Jesus. Teu nome, teu nome. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Desonra cadeias, dissipa as trevas, vencer-te-á. Somente a igreja declare nessa noite teu nome. Teu nome é cura. O Senhor está te ouvindo nessa noite. Então abre a tua boca e declare. Ele está destruindo cadeias aqui nessa noite. Está dissipando. Mais uma vez. Fale agora para o mundo espiritual. Declare mais forte. Teu nome é cura. É poderoso. Ele traz vida para a tua casa. Ele está trazendo vida nessa noite. Dissipa as trevas.
sua vida nessa noite. Que tu tenha autoridade de Deus. Deus te deu autoridade nessa noite para pisar em cobras, para pisar em serpente, para pisar em escorpiões. Deus te deu autoridade nessa noite para você clamar o nome dele pela sua vida, pela sua família. Irmãos, Deus está fazendo algo tremendo aqui nessa noite. Deus está fazendo algo maravilhoso, extraordinário aqui nessa noite, porque eu creio que o nome do Senhor Jesus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou que pensamos. E Ele está agindo de uma forma linda e maravilhosa em cada coração, em cada família, em cada lugar. Senhor Jesus, entregamos aqui, Senhor, a Tua igreja de Nova Vida. Entregamos esse bairro em Tuas mãos. Entregamos toda essa nação, oh Deus. Entregamos cada departamento, cada coração aqui nessa noite. Cada família aqui representada. Tu és o nosso Deus. Aleluia. Aplauda o nome do Senhor. Aplauda o mais forte que você puder. E creia nessa palavra de Deus. Aleluia, aleluia. Mais forte, gente. Glória a Deus. Oh, Deus é maravilhoso. Diga-se, Deus é maravilhoso. Dá um glória a Deus bem alto aí, só para saber se você está vivo. Glória a Deus. Eu queria que você agora usasse suas mãos proféticas para a gente estar orando por esse bairro, por esse lugar que Deus plantou essa igreja maravilhosa, para a gente estar usando esse poder das declarações, o poder que a igreja tem quando ora, porque a própria palavra de Deus, ela fala que quando a igreja orou ali, as cadeias, as correntes foram quebradas. Então a gente entende que quando a gente levanta a nossa voz em oração, Deus vai agir a nosso favor e Deus vai estar trabalhando em nosso favor, porque nós estamos agora numa batalha. Não é simplesmente uma oração para pedir alguma coisa, mas é uma oração de batalha, onde no mundo espiritual são levantadas ferramentas, são levantadas armas espirituais contra toda a potestade maligna. Senhor Deus e Pai, nessa noite, a Tua igreja, Senhor, ora, Senhor, por esse lugar, Senhor, por esse bairro chamado Vila Rosali. Pai, em nome de Jesus, Senhor, toda potestade maligna que venha cair por terra, Pai, em nome de Jesus nós pedimos que o Senhor venha entrar em cada lar, Senhor, o Senhor venha entrar em cada casa, independente, Deus, do que aqueles que eles crerem, Senhor, mas nós acreditamos que o Senhor tem o poder de mudar, de transformar a história, de mudar, Senhor, as famílias, de levantar, de restaurar, de curar, Senhor. Então, em nome de Jesus, entra em cada lar, Senhor, nesse lugar, as vizinhanças que estão aqui, Pai, que o Senhor possa vir, Senhor, com restauração. Pai, se há algum jovem ali perdido naquela casa, se há algum jovem envolvido em drogas e bebidas, que o Senhor venha trazer livramento, Senhor, que eles possam ter, Senhor, um contato, Senhor, uma presença que vem de Ti, Senhor, que essa presença venha trazer transformação. Se há alguma casa, Senhor, aonde casamentos estão sendo destruídos, dilacerados pelo mundo, Pai, que o Senhor possa restaurar, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, se há algum trabalho de feitiçaria, se há algum trabalho, Senhor, feito de maldade, que o Senhor possa quebrar, em nome de Jesus. Pai, também eu te peço pelas igrejas, Senhor, que tem aqui em Vila Rosali, pelos homens de Deus que são tão atacados, pelos homens de Deus, Senhor, que são tão caluniados, que o Senhor possa fortalecer cada homem de Deus, cada povo de Deus, cada casa espiritual, cada comunidade que existe aqui, Senhor, para que esse povo só venha crescer e se fortalecer, Senhor, na Tua presença. É tudo que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Se você acredita nessa palavra, se você acredita nessa oração, aplauda o Senhor essa noite, querido. Oh! Fala para o teu irmão assim: é forte.
Fala assim, é forte. Diz para ele assim, o que Deus vai fazer em 2025 vai ser forte. Se segura, fala, se segura. Amém. Toma o seu lugar, querido. Seja bem-vindo à nossa igreja. Povo bonito, casa cheia, Deus é bom. Amém? Vocês estão bem, né? Tudo calminho agora, né? Depois dessa oração, o meu terno até subiu. Eu queria também agora aproveitar para trazer aqui, chamar a representante dos anúncios aqui, a Jana, a central do anúncio. Boa noite, família. Tudo bem com vocês? Gente, em março vai estar abertas as inscrições, aliás, já estão abertas as inscrições para o curso Aliança. Quem tiver interesse, por favor, procurar Silvana e Daniel, Léo ou Fernanda. Fernanda está aqui na frente, tá? Quem não conhece, mas Daniel e Silvana, todo mundo já conhece, procurem eles, tá? Então, assim, eu já fiz esse curso, é uma bênção para o casal. E não somente, tá, gente? A gente faz na intenção do casal, mas esse curso, ele desfaz coisas que a gente nem imagina, que a gente ainda sente no coração, e Deus vai revelando, Deus vai fazendo. Foi só um spoiler, eu acho que você tem que fazer, porque é bênção para as suas vidas, tá bom? As cestas básicas, quem puder nos ajudar, por favor, nos procure. Hoje a Tati não está aí, mas pode me procurar no final do culto. Não é o valor, tá, gente? É o que você puder ajudar. Ainda temos famílias que precisam do nosso amor, amém? Nossos cultos semanais, terça-feira, culto da família, programação voltando ao normal, tá, gente? Terça-feira, culto da família, quarta-feira, às 8 da manhã, Bom Dia, Espírito Santo, quinta-feira, 19h30, nosso culto de oração, domingo, às 8h30, temos a EBD, às 10, nosso culto matinal, e às 18 horas, o culto ao qual estamos fazendo parte, amém? Agora, ele já até colocou o telefone, ele me mandou mensagem, tem uns 3 dias, mas ele colocou aqui, ó, por favor, recebam o Rafael, vai falar um pouquinho sobre o seminário, logo após o Rogério vai falar sobre o JPEG, amém? Orem e participem de todas as programações da nossa igreja. Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Por esses dias eu coloquei um post, né, joguei lá no grupo da igreja, joguei um post lá no grupo da igreja, disse que mais um ano começou, e que o nosso desejo pela Bíblia, o interesse por Cristo, não se percam jamais. Vamos viver esse ano com sabedoria, e a sabedoria que Cristo nos dá. E para que possamos entender essa sabedoria que somente Cristo nos dá, uma das ferramentas essenciais para isso é a gente estudar a palavra de Deus. Uma das melhores formas de conhecer Cristo, de conhecer o Deus a quem servimos, é estudando a palavra de Deus. Eu fui pastoreado por muito tempo por um pastor, o nome dele é Luiz Cláudio, e eu lembro que ele sempre dizia assim para mim, Rafael, faz um seminário, porque eu sempre gostei de ler a Bíblia, eu sempre fui muito interessado desde muito cedo, e ele me pastoreou praticamente desde os meus 12 anos de idade, né? Então ele pegou minha pré-adolescência, minha adolescência. Eu sempre gostei muito de ler a Bíblia. Eu lembro que todas as dúvidas que eu tinha, que eu sempre fui muito curioso, né? Eu sempre fui de ler a Bíblia, sempre tive muitas dúvidas e muitas coisas que eu lia. E eu lembro que toda vez que eu tinha alguma dúvida, eu chegava para ele com uma lista de todas as perguntas que eu tinha sobre coisas que eu não tinha entendido. E na medida do possível, ele respondendo, né, e me ajudando, me auxiliando. E ele sempre falava assim para mim, faz um seminário, Rafael. Só que eu, com meus 17, 18, ainda não tinha essa consciência ainda, sabe? Esse entendimento da importância de estudar a teologia, né? Ainda não tinha esse entendimento. Eu só fui entender a importância de um seminário até fazer um seminário. Eu sei que, às vezes, como algumas coisas são novas, né? Como era novo para mim, né? Como era novo para mim, algumas coisas novas, talvez, às vezes, nos causem certo estranhamento, né? A gente não sabe exatamente o que esperar. Mas, de experiência própria, eu digo que, desde o dia que eu entrei numa sala de aula, ele praticamente me forçou a fazer o seminário. Ele falou assim, não, faz, eu pago para você, entra. E eu entrei no seminário, eu mesmo nem estava tão interessado assim, porque eu não entendia, de início, a importância de fazer um seminário. O meu pastor, sim, entendia,
Ele sempre esteve ali porque ele sabe, porque obviamente ele já tinha feito, e ele sabia a importância de fazer, então ele estava sempre ali. Então, como irmão em Cristo, faça um seminário. Se você tiver interesse por estudar a Bíblia de uma forma sistematizada, o que eu digo que é uma forma sistematizada? Porque algumas pessoas falam assim, não, mas eu já estudo a Bíblia em casa. Isso é louvável, isso é muito bom. Realmente temos que estudar a Bíblia de forma devocional, fazer nossas orações, ler a Bíblia no dia a dia, tudo isso é muito importante, mas num lugar excepcional, para você estudar a Bíblia de uma forma organizada, com os temas de forma sistematizada, onde vocês terão professores que vão poder auxiliar vocês nas dúvidas que vocês tiverem, nas perguntas que vocês tiverem, é numa sala de aula. Um lugar maravilhoso para isso. Então, a nossa turma já está aberta, né? Está praticamente chegando. Dia 13 é logo ali, né? Então, ainda há vagas. Se você estiver interessado, por favor, não hesite, me procure ou entre em contato com o número do WhatsApp. Se você quiser, você pode escanear o seu QR Code aqui, você vai conseguir entrar na nossa página do Instagram, lá você vai ter várias informações. Dia 13 de janeiro, daqui a poucos dias, segundas-feiras, às 7h30 da noite. Todas as segundas-feiras, às 7h30 da noite, o valor da mensalidade, R$ 65, tá? Com o material didático já incluso nesse valor. Vai começar agora, dia 13 de janeiro. Então, ainda há tempo, ainda há vaga para você que quer se aprofundar mais na Bíblia, que quer estudar mais do Deus que você serve, do Cristo que você adora. Amém, gente? Vocês concordam comigo? Diz amém. Amém, Rogério. Obrigado, gente. Amém. Gente, vamos dar seguimento aqui. Nós temos visitantes. Vou pedir que fique de pé, por favor, você que é visitante. Eu vou falar o seu nome aqui. Aí você só segura um pouquinho de pé para a igreja conhecer você. Eliette, onde está a Eliette? Eliette, só um instantinho, vou pedir para a senhora ficar um pouquinho de pé. Jocineide. Ângela, cadê a Ângela? Aí não estou vendo não, está ali, a Ângela. Melissa. Fica de pé só para a igreja conhecer você. Eu queria que vocês aplaudissem a Deus pela vida dos nossos visitantes. Se você estiver próximo a eles, que você possa estar dando um aperto de mão, um abraço aos nossos visitantes, dizendo, seja bem-vindo. Ela tem uma visitante lá atrás, lá perto da coluna, lá. Será que pode ir alguém lá? Isso. Não deixa eles sem sentir esse calor da nossa igreja, esse abraço. Então, eu só vou falar com vocês rapidinho. Nós somos a Igreja Nova Vida, né? Onde o nosso pastor, o pastor Ney Teodoro, daqui a pouco ele vai estar trazendo a palavra. Se vocês têm alguma casa espiritual, algum lugar que vocês servem a Deus ali, como família, eu queria que vocês mandassem um abraço, né? Agradecer a presença de vocês, a vida de vocês, os líderes de vocês. Agora, se vocês não têm, vocês seriam muito bem-vindos aqui, como a nossa família também, tá bem? Eu queria só dizer para vocês também que no final do culto, vou tomar 5 minutos de vocês. Nós temos o obreiro Flávio que está ali atrás. Ele só fica no escuro, mas ele está com blusa branca. Vocês vão ver, ele está ali. Ele vai estar conduzindo vocês rapidinho para a gente conversar 5 minutinhos. É coisa rápida, só para a gente conhecer vocês melhor e pegar o contato de vocês. Amém, gente? Amém. Obrigado pela presença de vocês aqui na nossa casa. Outra coisa que eu queria falar sobre o acampamento jovem, gente. Então, nós fomos lá no sítio ontem fazer uma visita técnica, né? E vimos que está tudo no lugar lá, só esperando a gente chegar, né? Nós ainda temos algumas vagas para serem preenchidas, né? Nesse ano, a gente, por enquanto, está fechando apenas 2 ônibus. Então, nós contamos, assim, de levar mais jovens ainda, né? Nós temos alguns jovens que ainda não pagaram tudo. Eu peço para vocês estarem procurando a Karina para acertarem esse acampamento. Eu sei que nesse intervalo, né, de final do ano e começo do ano, a gente tem muitas demandas assim, né, para acertar, mas fala lá só com a Karina, fala, Karina, ó, a gente não está agora, mas a gente vai acertar, só para dar uma confiança para a gente ainda tem algumas responsabilidades para sanar, e nós estamos também fazendo alguns atos para ajudar a financiar o acampamento, porque
Rapidamente eu vou explicar para vocês, coisa bem rápida. O acampamento, ele é um evento que a gente faz que tem lá o sítio, tem o buffet, que é a comida, né? E tem o ônibus. E nesse acampamento, para ainda otimizar o valor, nós não botamos o ônibus. Né? Só para você ter uma ideia, a gente estava fazendo a cotação de ônibus, um ônibus para levar e trazer os jovens está custando R$4.000. Né? Então a gente está levando 2 ônibus, então são R$8.000. E a gente tem que fazer esse valor. Tem outras coisas também que não são incluídas no valor, que a gente utiliza durante o acampamento. Então, você pode se perguntar, pô, o pessoal paga e ainda tem que gerar valores, sim, sempre foi assim, e a gente trabalha a esse favor. Então, Deus, ele honra esse trabalho e nós conseguimos fazer esse evento. Então, uma das coisas que a gente está fazendo para ajudar alguns jovens que não têm condição de pagar esse valor, às vezes o jovem está aqui, mas o pai não é cristão. Às vezes, ele não entende esse investimento, mas ele quer ir, ele quer mudar a vida dele, quem sabe da vida dele, transformar a vida da família dele. Às vezes o jovem está aqui, mas o pai não tem condição, e a gente entende isso, porque os tempos não estão fáceis. Então, o que a gente fez? A gente fez uma rifa, que a gente não gosta de falar o nome de rifa, né? Fez esse nome, mas a gente fez um ato assim, promocional, que eu vou dizer, que a gente botou 100 números, cada número custa R$50. Aí tu vai falar, Rogério, mas R$50? Um galo. Mas imagina que isso seja uma semente. Eu nunca, cara, na minha vida aconteceu de eu dar algo para Deus que Ele não me devolvesse em dobro, em triplo. Cara, e isso é tremendo na nossa vida. Se a gente pudesse parar aqui para contar os testemunhos de coisas que a gente fez, achando que estava fazendo muito, e Deus retornou muito mais do que a gente imaginava, vocês iam ficar aqui mais do que meia-noite escutando esses testemunhos. Eu queria só te convidar, ou te incentivar, te motivar a, quem sabe, pegar um número desse, para que você possa abençoar um jovem desse. Com esse ato promocional, a gente vai conseguir colocar 7 jovens lá dentro do acampamento. E isso é um número expressivo, e é um número bíblico, né? Não sei se você sabe disso. Então, o nosso desejo não é levar 3, não é levar 4, é levar os 7 que a gente colocou no coração. Então, eu estou falando com vocês que eu sei que vocês são uma igreja abençoadora. Nada que foi lançado aqui com o propósito de Deus no altar nunca deixou de ser cumprido. Aqui nós temos essa marca aqui dentro dessa igreja, né? A nossa igreja tem essa força, e eu creio que vocês podem nos ajudar a completar esse propósito. A gente tem uma meta de jovens, e eu creio que a gente vai alcançar e vamos levar lá para aquele acampamento, e eles vão ficar 5 dias lá, e eu falo para vocês, Rogério, tu viu? Deus te mostrou no sonho? Não, eu não sonho, quem sonha é a Karina. Deus te deu revelação? Não tenho revelação. Então, como é que foi? Eu acredito, é algo que do meu coração, que os jovens que forem para esse acampamento, não que os outros não forem assim, eles vão ser verdadeiramente transformados. Nosso acampamento vai ser no carnaval, e por incrível que pareça, eles vão atravessar uma coisa que parece simples, mas ao mesmo tempo que lá em Paulo de Fronten a gente vai estar adorando o Senhor, levantando o clamor pelo Senhor, se ajoelhando em comunhão, né? Vivendo em comunhão com os jovens. Aqui na Vila Rosali vai estar acontecendo um carnaval, né? Onde os jovens botam aquela fantasia de mulher, ou botam outra coisa, ou bebem, ou ficam na farra, na prostituição, na bebida e nas drogas. E aí vai ser uma escolha. Acabou sendo uma escolha por causa desse evento que acontece no mundo. Então, eu vejo hoje como uma escolha. Uma escolha. Ou você prefere ficar, ou você prefere ir. Então, se você puder ajudar um jovem que queira ir, que está com desejo no coração de ir, faça isso, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. E só completando esse anúncio, sábado agora nós temos o Esquenta, já é o acampamento. O acampamento ele não começa no sítio, ele começa no Esquenta. Daqui até o dia do acampamento, nós vamos estar fazendo eventos semanais para ir como uma bola de neve até desembocar lá no sítio. Na verdade, no sítio é o final do acampamento. O acampamento começa agora no Esquenta. Não é culto, tá, gente? Não é culto. Eu vou lá, vai ter um louvor, vai ter uma palavra, eu já sei de tudo que acontece. Profissional do evangelho, né? Aquele que sabe tudo que já vai acontecer, já sabe até a palavra. Não é culto.
Não venha com a expectativa de culto, não que seja, o culto seja ruim, não. Não vai ser um culto tradicional. Vai ser o esquenta, que é os preparativos do acampamento, ou na verdade, o acampamento já acontecendo, e para a gente chegar lá, e eles já vão ter comunhão um com o outro, já vão se conhecer, já vão viver ali já algo diferente naquele lugar. Amém, gente? Nós estamos fazendo orações, eu peço para os pais nos ajudarem em oração. Nós estamos fazendo 7 montes pelos jovens aqui na igreja, estamos indo para o 3º monte. Esse trabalho está sendo coberto pelas orações, pelo jejum dos irmãos e por uma galera que está por trás, um staff que está cuidando da parte espiritual também. Então peço você que é pai, você que é mãe, ou que você que tem um desejo de ver esses jovens no caminho do Senhor, que vocês também nos ajudem em oração. Posso contar com vocês? Amém. Obrigado, gente. E agora, para finalizar, eu queria falar com vocês a respeito de dízimos e oferta, né? Que é um momento também espiritual, é um momento que a gente tem essa decisão de estar trazendo uma semente para a casa do Senhor. Nós começamos esse ano, como eu falei, esse ano ele já começa em janeiro com muitas responsabilidades, né? Para pagar IPTU, alguns impostos que nós temos que pagar, e a igreja ela precisa, né, dos valores para estar honrando todos os seus pagamentos, né? Hoje nós estamos aqui numa igreja abençoada, lá fora está quente pra caramba, mas aqui nós temos ar-condicionado, nós escutamos a palavra em cadeiras de excelência, porque você merece, amém? Nós estamos num lugar abençoado, com tudo de acordo, mas isso é por quê? Porque você é fiel, porque você tem sido um membro aqui que tem entendido esse princípio e tem trazido a sua semente aqui, e nessa noite eu te convido mais uma vez a cumprir esse ato de fidelidade e esse ato de amor. Se você entende isso no teu coração, eu queria que você ficasse de pé, pegasse um envelope na frente aí da sua cadeira, para que a gente possa estar orando pelos dízimos e pelas ofertas. Diácono Felipe, por favor.
Amém, gente? Então agora a gente vai ter uma palavra. Eu queria que você aplaudisse pela vida do nosso pastor, pastor Ney. Obrigado, Rogério. Pais queridos, boa noite. Deus abençoe sua vida rica e abundantemente. Quem aqui não recebeu o óleo da unção para... Alguém pode providenciar para mim lá em cima? O óleo da unção, eles vão trazer e vão entregar a vocês, que é muito importante você ungir a sua casa, é muito importante você declarar a bênção sobre a sua alimentação, é muito bom você fazer isso. Então, nós preparamos esse óleo para você, independente do que se você veio ou não no culto da virada, é bom você levar para sua casa e abençoar a sua casa. Amém, amados? Amém, queridos? Amém, queridos? Amém. Tem ninguém triste aí não, né? Passamos de 2024, estamos em 2025 e Deus, Ele nos conduziu até aqui. Dê graças a Deus pela vida. Tem muitos que queriam estar onde nós estamos e não estão mais. Já estão na sepultura, já deixaram este lugar e nós estamos aqui. Então, nós temos que glorificar a Deus por tudo que Deus tem feito por nós. Diga amém. Queridos, diga para o seu irmão, dê um passo à frente. Mais uma vez, diga para o seu irmão, dê um passo à frente. Em João 18, versículo 4 e 6, vai estar na tela, vai dizer assim: sabendo por Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? Preste bem atenção, vou ler mais uma vez para você ver. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e disse-lhe: a quem buscais? Quem se adiantou? Quem se adiantou? Quem se adiantou? Jesus. E Jesus perguntou: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus, o Nazareno. Eu vou falar nas minhas palavras. Ele disse: pois bem, disse-lhe Jesus, você busca quem? Jesus de Nazaré. E ele disse: sou eu. E Judas, que o traiu, estava com eles. Sempre há um traidor no meio, sim ou não? Verdade. Quando, pois, lhe disse: sou eu, os soldados recuaram e caíram por terra. Diga comigo: recuaram e caíram por terra. Hoje eu quero falar sobre a importância de estarmos um passo à frente. Da importância de estarmos um passo à frente. Assim como nosso Senhor esteve. O texto de João 18, ele vai nos revelar um momento crucial na vida de Cristo. Quando ele, sabendo tudo o que estava prestes a acontecer, adiantou-se e foi ao encontro dos que vinham prendê-lo. Esse mesmo princípio, ele precisa reger a minha e a sua vida. Se adiantar em alguns detalhes, se adiantar em alguns momentos, em dizer: sou eu. Você veio em nome de quem? Em nome de Cristo Jesus. Fulano de tal, quem é você? Sou eu, servo do Deus vivo. Dentro do ônibus, se alguém te perguntar: eu te conheço, sim, eu sou fulano de tal, ciclano que mora na rua X, assim, porque você não tem nada a esconder de ninguém. Jesus disse: sou eu. Quantas vezes o inimigo, ele tenta nos surpreender, mas o Espírito Santo, ele nos capacita a discernir, a nos adiantar e vencer antes mesmo que o ataque chegue. Quando eu vou falar daqui a pouco em discernimento, em discernir o Espírito que está sobre a vida de uma pessoa, em discernir o ambiente. Em 2025, nós precisamos discernir o ambiente onde a gente anda. Nós precisamos olhar e discernir, dar um passo à frente, saber que aquele ambiente não é propício a você.
você jovem, você mulher, você homem de Deus, nós temos que entender que precisamos ser usados pelo Espírito Santo de Deus em discernir aquilo que está por vir na nossa vida. Diga amém. Então, o Espírito Santo nos capacita a discernir, a nos adiantar e vencer antes mesmo que o ataque chegue. Hoje eu creio, eu escrevi essa frase para o seu coração: Deus está colocando você um passo à frente. Eu acho que o amém foi fraco, mas eu vou tentar mais uma vez. Diga para o seu irmão: Deus está colocando você um passo à frente. Repita para outra pessoa: Deus está colocando você um passo à frente. Eu estou disposto esse ano a dizer para o mundo, a dizer ao inimigo, que não importa o que venha contra mim, eu quero declarar que a vitória é certa em Cristo Jesus. E eu quero me adiantar em minhas orações e dizer que essa sentença não é para a morte, essa sentença é para a vida. Para que o nome do Senhor seja glorificado nos momentos mais difíceis que nós estiver vivendo nesse tempo. Deus vai nos dar paz por todos os lados. Diga amém, por gentileza. Não importa o que venha contra você, o que, pastor? Enfermidades vão cair por terra em Cristo Jesus. Diga, vão cair por terra em Cristo Jesus. Crises financeiras, desafios emocionais, oposições espirituais. Para ensaio foi pouco. Mas agora, depois que ensaiamos, vamos lá. Não importa o que venha contra você. Enfermidades, crises financeiras, desafios emocionais, oposições espirituais. Há uma unção sendo liberada sobre a sua vida que lhe fará antecipar as investidas do inimigo. Você é mais do que vencedor. Todos esses males vão cair por terra em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Você pode aplaudir o Pai? Vão cair por terra. Nesse início de ano, Deus, Ele quer te levar à linha de chegada com vitórias que você nem imagina. Eu tenho me visto assim, já na linha de chegada. Mas pastor, tu está começando o ano de 2025, você já está pensando no final? Já estou pensando no culto da virada. Eu já estou pensando no culto da virada com telão de LED aqui. Eu já estou pensando no culto da virada, trocando os ar-condicionado, que tem que ser trocado. Se ele vai dar, eu não sei. Mas eu já estou pensando nisso. Você já listou o que você quer para o ano de 2025? Você já listou. Você precisa dar um passo à frente. Em suas orações, em suas motivações. Muitos estão desmotivados. Você olha para as pessoas e pergunta: o que você pediu ao Senhor para 2025? Eu sei lá. O que vim está bom. Não. Nós temos que estar motivados, sempre um passo à frente, dizendo: eu vou conseguir. Eu vou conseguir. A vitória é minha em Cristo Jesus. Mas pastor, houve um probleminha na minha família. Sim, problemas nós vamos ter esse ano sim, mas todos eles serão resolvidos em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Você crê assim? Diga amém. Amém. Então no início desse ano, Deus quer te levar à linha de chegada, com vitórias que você nem imagina. Quem recebe essa palavra aí, diga amém. Amém. Você pode glorificar o Senhor? Você pode aplaudir o Pai? Preste bem atenção. Jesus, ele sabia o que havia de vir. Amém? Jesus, ele sabia o que havia de vir. Quando Deus lá disse assim:
eu vou enviar o meu filho. O filho que ele enviou já sabia que a cruz, ele ia passar pela cruz. Então, Jesus encarnado, ele já sabia, ele tinha um passo à frente. Cada detalhe da vida dele, ele dava um passo à frente. Se Deus tivesse a oportunidade de dizer para você que nesse ano você ia passar por uma enfermidade que ia te levar quase à morte, você aceitaria isso? Não. Eu estou dizendo quase, não estou dizendo você não aceitaria. Jesus sabia. Ele estava um passo à frente. Deus essa noite quer te dar olhos espirituais. Queridos, saber o futuro deve ser uma coisa excelente. Você saber o que vai acontecer amanhã, você se desviaria do mal, você não atravessava a linha do trem ali, você não passava próximo de um carro, porque pode acontecer alguma coisa com você. Você entendeu o futuro, deixa a gente assim meio doido, meio descompensado, mas eu profetizo que Deus vai te dar olhos espirituais. Você vai estar um passo à frente da dificuldade. Você vai estar um passo à frente da sua vitória. Quando ela estiver vindo, você já está de frente para receber. Quem está pegando isso aí? A vitória está lá, sim? Quando ela estiver chegando, você vai dar um passo à frente. Você já está na frente, de frente para a sua vitória. E você também vai estar de frente para as suas lutas. Você vai estar de frente para as suas dificuldades. E nós precisamos vencê-la em Cristo Jesus. Jesus sabia o que havia de vir. A Bíblia vai dizer em João 18,4, sabendo por Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se. Primeiro ponto que precisamos entender é que Jesus não foi pego de surpresa. E a coisa mais gostosa do mundo não é ser pego de surpresa. Já viu quando alguém bate na sua porta, você está em casa, toda à vontade, você tem que pegar a roupa rápido, colocar, não é isso? Mas quando alguém diz para você assim, estou chegando, o que você faz? Você se apronta para receber, sabe? Ou você na sua casa, você não está lá, solto de tudo, você está sempre com a roupinha no lugar, se aparecer alguma coisa aqui, eu estou um passo à frente, sabe? Um passo à frente. Meu pastor sempre dizia assim, todos vocês diáconos aqui, até os que não pregam, tem uma palavra na agulha. Aí a gente falava assim, que doideira é essa? Aí teve um diácono que disse assim, ele nunca vai me chamar. Esse ali conheceu meu pastor. Ele nunca vai me chamar. Ele chegou, você, diácono, prega que eu vou sentar, que eu vou ouvir você pregar. Você tem que ter alguma coisa nas suas mãos, sabe? Você tem que ter uma palavra de louvor em suas mãos. Você tem que ter uma palavra. Você tem que se adiantar. Amém? Eu tenho alguma coisa para dar. Eu tenho alguma coisa para falar. Eu tenho uma sabedoria a mais daquilo que Deus me deu para revelar a alguém. Eu preciso me adiantar, eu preciso ter alguma coisa. Sabe por que algumas pessoas se perdem? Porque não tem nada, estão vazios. Que nós possamos nos encher. Então, primeiro ponto aqui, precisamos entender, é que Jesus não foi pego de surpresa, ele sabia o que estava por vir, porque vivia em comunhão com o Pai. Discernimento espiritual. Eu sempre digo isso, é fruto de intimidade com Deus. Tem muitos que conhecem isso aqui, de trás para frente, sabe? E até os nossos inimigos conhecem isso aqui de trás para frente. Conhecer é bom demais, mas você tem intimidade com o autor, é outra coisa, não é? Você tem intimidade com o autor. Uma pessoa esses dias que tem intimidade comigo, disse assim, pastor, deixa eu te fazer uma pergunta, lá naquele teu livro assim, 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 eu não entendi tal parte assim, 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 eu acho que tal, como eu tenho intimidade com o autor, conta para mim.
Queridos, você é filho do autor. Você tem intimidade com ele. Quando você diz assim, eu não entendi certas coisas. Autor, me ensine. Eu não entendi essa parte aqui. O Espírito Santo vai sentar do seu lado e vai te ensinar o que você precisa saber para aquele dia. Posso ouvir o amém dos irmãos? Discernir o Espírito que ronda o nosso caminho. O discernimento. Então, quando oramos e jejuamos e meditamos na palavra, o Espírito Santo nos revela estratégias de antecipação. Estratégias de antecipação. Esses dias eu estava na minha casa, estou na minha casa fazendo uma obra, e eu vi um detalhe lá que eu falei para o rapaz assim, antes de acontecer, por favor, você pode fazer isso? Eu me antecipei o que poderia acontecer. Pode acontecer amanhã, pode acontecer daqui a 6 meses, pode acontecer daqui a 1 ano, mas eu me antecipei e disse, vamos consertar agora. Amém? Amém, queridos? Amém. Já viu aquela luz na sua casa que está piscando, como aquela que está ali em cima? Pá, pá, pá. E você deixa, roda, e roda, e roda, e roda, não é assim? Ou a válvula do gás já está quase no vermelho, você não, vai dar. E o outro bujão está o quê? Vazio. Mas esse botijão de gás, ele vai cessar o gás que está dentro dele, sabe que horas? Na hora que você estiver esquentando a mamadeira para o teu filho. Aí a mãe automaticamente vai lá no pai, bate na coxa dele e diz o quê? Eu não falei para você que ia acabar no horário que não é legal? Se antecipar. Se antecipar é você guardar, é você ter uma administração da sua vida mensal guardado, porque se der alguma coisa de ruim, você se antecipou, você tem 1 mês para frente. Quem está me entendendo? Se antecipar em guardar, sabe? Guardar uma palavra, guardar um amor para alguém. Precisamos nos antecipar. A palavra adiantou-se, que significa ir adiante, preceder ou avançar antes. Não é apenas sobre o saber o que vai acontecer, mas é tomar atitude antecipada. Isso faz a diferença em quem está preparado. Está preparado e tem mais um pouquinho guardado. Preparado e tem mais um pouquinho. Agora, aquele que é surpreendido, hein? A gente canta aquela música, minhas lamparinas estão acesas. Quantas virgens eram? 5 prudentes e 5? 5 se prepararam. E as outras 5? Você conhece a história. Assim como Jesus, nós também precisamos agir antes que as crises ou as tentações se aproximem. Muitos problemas podem ser evitados quando não deixamos para trás. Quando não deixamos para trás aquilo que prejudica a nossa fé, que prejudica a nossa oração. Então muitos problemas podem ser evitados quando você dá um passo à frente e diz, eu não vou me meter nisso, eu não quero isso para a minha vida. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Lê essa frase que vai estar na tela. O discernimento nos livra financeiras e espirituais. Gênesis 41, a gente vai encontrar José do Egito. Ele interpreta o sonho do faraó. Ele se prepara para a fome antes que ela chegasse.
ele deu um passo à frente. Ele prepara o Egito. José, ele age com sabedoria. Eu profetizo sabedoria na tua vida. Porque vai ter detalhes que você vai ter que agir com sabedoria. Quem está me entendendo? Sabedoria. Sabe por que o Egito prosperou? Pela sabedoria de um homem. Sabe por que a sua casa vai prosperar? Pela sua sabedoria. A prosperidade na sua casa vai vir através de você, porque você vai dar um passo à frente. Então o Egito cresceu, a prosperidade chegou, enquanto os outros passavam por necessidades. Entende? Provérbios 22:3 vai dizer: o prudente vê o perigo, se esconde, mas o inexperiente segue em frente e sofre as consequências. Amém? Quem mora numa comunidade sabe a lei da comunidade, sim ou não? Sim. Quando você subir depois de 9 horas da noite, você tem que abaixar os vidros, acender o pisca-alerta, sabe? Acender a luz do salão, sim ou não? Sim ou não, gente? Sim. Então você tem que se antecipar. Se antecipar. Muitas vezes, eu entrava na comunidade que moro, eu já vinha desde a Getúlio de Moura com tudo pronto. Para não esquecer. Porque o radinho que está na ponta já vai dizer assim, ó, está nos conformes. Amém? Você não vai ter repreensão, por quê? Porque você se antecipou. Muitas das vezes, você conhece o seu filho. Você sabe o problema que ele está vivendo, mas você não se antecipa. Muitas das vezes nós precisamos falar a verdade, como ouvimos hoje aqui através do William. Ele falou a verdade em seu monólogo. É monólogo que dá o nome? É isso mesmo que aconteceu hoje aqui pela manhã. Sabe? Nós ouvimos a verdade. São coisas que nós ouvimos várias vezes em pregações. Mas ele falou uma verdade nua e crua e nos mostrou aonde nós precisamos ser curados. Então nós precisamos dar um passo à frente. Posso ouvir um amém? Amém. Em que área da minha vida eu preciso me adiantar? Eu sempre digo, em que área da minha vida eu preciso me adiantar? Eu não quero falar em que área da tua vida você precisa se adiantar, não. Em que área da minha vida eu preciso me adiantar? Porque você vai me tomar como referência pregando, e você também vai pensar, em que área da minha vida eu preciso me adiantar? Aí eu declaro sobre a sua vida que Deus quer te colocar à frente das adversidades, assim como fez com Jesus Cristo de Nazaré. Pega essa frase e coloca no seu coração. Ao invés de esperar que os problemas se... Pergunte a Deus o que Ele deseja que você faça hoje para evitar maiores lutas amanhã. Eu tenho pedido isso ao Senhor. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Que não sabes. Um passo à frente do inimigo. O que mais eu tenho visto, queridos, nesses dias, são pessoas que não dão um passo à frente do inimigo, não dão um passo à frente das suas vontades, sabe? Você pensou em algo que vai destruir a sua vida? Dê um passo à frente. Você pensou em algo que vai destruir a sua vida? Dê um passo à frente. E observe, para você não cair. Quem está me entendendo? E esse ano eu tenho tomado isso na minha vida. Eu quero dar um passo à frente. Porque quando eu fiz a travessia, eu entrei no tempo de cuidar. Então, em primeiro lugar, eu quero cuidar da minha vida.
Então eu preciso dar um passo à frente. Porque eu cuidando da minha vida, eu posso cuidar de alguém aqui. Quem está me entendendo? Eu preciso cuidar de mim. Você precisa cuidar de você. Sabe? Você precisa cuidar de você. Você precisa se olhar no espelho e dizer assim, eu preciso mudar alguma coisa aqui nessa aparência. Você precisa orar e falar com o Senhor assim, Senhor, o que eu preciso mudar dentro de mim? Sabe? Tem pessoas, queridos, que não querem mudar. Tem pessoas que a acusação está dentro do coração dele, ou do coração dela. Que as acusações caiam por terra hoje em nome de Jesus na sua vida. Que você possa se levantar nesse ano de 2025 para ser bênção. Posso ouvir um amém? Amém. Esses dias eu encontrei com alguém no mercado, eu falei, vai mudar, não mudou. O ano virou e não mudou. A gente aposta na mudança, sim ou não? Não aposta ou não aposta? Você olha para o seu filho, teu filho está dando mole ali, você aposta na mudança, sim ou não? Você aposta que ele vai mudar de atitude. E muitas das vezes nós apostamos na pessoa, vai, você vai conseguir, e na hora de fazer o gol, chuta na trave. E muitas das vezes, logo no início do ano, você encontra com algumas pessoas, e quando você vai ver, mudou, não mudou. Está do mesmo jeito. O pensamento é o mesmo. O jeito de falar é o mesmo. Quem está me entendendo? Discutindo na fila do caixa com alguém que passou à frente. Deixa passar à frente. Amém? Você vai para o mercado com pressa? No início do ano, tu vai procurar confusão na fila de um caixa do mercado? Hein? É tão básico o problema que você vai levar o ano todo procurando confusão com os outros. Mudou? Não mudou. Dê um passo à frente. Assista você na confusão. Você, opa, não quero não. Entendeu? Tá aqui, não tá? Vou dar mole. Opa, dei um passo à frente. Caramba, eu ali, discutindo, fazendo isso, fazendo aquilo. Opa, não. Sempre um passo à frente. Isso é temperança. Jesus foi ao encontro daqueles que vinham prendê-lo. O que isso nos ensina? Que muitas vezes, ao invés de esperar as circunstâncias baterem na nossa porta, devemos levantar e enfrentá-las de frente. De frente. Eu tenho sido assim tão curto e grosso nesse tempo, que eu não espero para falar. Quando chega eu falo, vem cá, eu acho que você está com um pensamento totalmente contrário do de Deus na sua vida. Porque eu já caí nesse laço do passarinheiro, você vai cair também? Você tem que ser curto e grosso. Quando eu falo aqui, eu não falo de mim, eu falo de Cristo, amém? Tem muitas pessoas que falam de si próprio. Fale de Cristo. Fale do amor de Deus. Posso ouvir o amém? Amém. Pense num soldado que vê o inimigo se aproximar. Ele não espera que o ataque chegue até ele, mas ele entra no combate rápido, porque ele sabe que ele está guardando aquele lugar. Você é o guardião da sua casa, você é o guardião da sua família. Quem está me entendendo? Se antecipe. Senta aqui, quero falar contigo. O que está acontecendo com você? Será que eu tenho uma confiabilidade como pai? Será que tu podes abrir o teu coração? Vamos orar para Deus primeiro, depois abre o coração para mim, porque eu quero o bem para a tua vida.
esposo chegou em casa, com a cabeça meio desvirtuada, o que a esposa faz? Vem cá. Deixa eu falar contigo. Estou te achando assim meio esquisito. E o homem sempre fala assim, igual eu falo para a Márcia, né? Não, deixa eu quietinho aqui. É verdade ou não é, minha filha? Ela diz, não, está acontecendo alguma coisa. Sabe? Por quê? Você sente. Você vai se antecipar em cuidar de alguém que está triste. Observe seus filhos. Observe seu esposo. Observe sua esposa. Observe a sua casa. Observe o perfume que está entrando na sua casa, se é o seu. Observe os armários do seu filho, se antecipe. E diga, me empresta a sua mochila. Você pode ceder a senha do seu celular pelo menos 20 minutos para mim? Eu já vi filho dizer assim, é privacidade minha. Tem jovens aqui que está totalmente contrário do que eu estou falando. Tem vários aqui que vai dizer para os pais, é privacidade minha. Quem paga suas contas é ele. Quem dá a comida a você é ele. Você está debaixo do teto do seu pai. Ele tem autoridade sobre a sua vida. O seu pai pode se antecipar e dizer, cala a tua boca e ouve agora a minha voz. Porque ele tem autoridade sobre a sua vida. Entende? Seu corpo não é mais seu, o seu corpo é da sua esposa. O seu corpo não é mais seu, esposo, o seu corpo é do teu marido. Porque vocês são uma só carne. Se antecipe. Antes que o mal chegue na tua vida. Amém? Talvez você esteja esperando a oportunidade perfeita para resolver um problema. Ou confrontar uma situação difícil. Mas Deus está dizendo, não espere mais. Tem gente que diz assim, eu vou orar primeiro. Legal. Isso aí para mim é algo extraordinário, é a oração. Extraordinário é uma oração. Uma vez um pastor ficou chateado comigo, muito chateado. Eu fui pregar num congresso, não sei se era num acampamento, de jovens, e eu disse assim, eu vou até beber um pouquinho de água. Ficou chateado comigo. Será que vocês vão ficar chateados comigo? Só história agora? Teve uma menina que falou assim, eu estou orando pelo relacionamento meu e do outro. Eu falei, tome cuidado, porque tem alguém que vai furar teu olho. Sabe o que é furar o olho, né? E assim aconteceu. Orou muito, perdeu o rapaz. Aí eu preguei lá, fure o olho mesmo. O pastor quase me matou. Se antecipe. Se antecipe. Não, quem tem que ganhar a moça é o rapaz. Que nada. Quem me ganhou foi a Márcia. Estou falando sério para os irmãos. Tu acha que foi eu que ganhei ela? Não, ela que me ganhou. Ela se antecipou. Tinha mais ou menos umas 4 atrás de mim. Ela disse, opa, fica aqui do lado aqui. É verdade ou não é verdade? Você não se antecipou? Ela foi tocar violão comigo, até hoje não toca nada. Mas conquistou, sabe? Conquistou, a atitude dela me chamou a minha atenção, sabe?
Você tem que ter atitude na sua vida para você chamar a atenção de Deus e chamar a atenção das pessoas. Valorize aquilo que está dentro de você, valorize aquilo que está no seu coração, se valorize. Se valorize, dê valor a você mesmo. Se antecipa em se valorizar. Talvez você esteja esperando a oportunidade perfeita para resolver um problema, como eu disse, ou confrontar uma situação difícil, mas Deus te diz, não espere mais. A bênção está em você dar o primeiro passo. Tiago 4:7 vai dizer: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir aos ataques, dê o primeiro passo, se arme e ele vai fugir de você. A linha de chegada não é do seu adversário, a linha de chegada é sua. Quem está fazendo faculdade aí? A linha de chegada é sua. Quem está fazendo autoescola aí? A linha de chegada é sua. Quem quer casar aqui, levante a mão. A linha de chegada é sua, companheiro. É sua, a linha de chegada é sua. É sua. Já comece a pagar a lua de mel antes de comprar. Comece a pagar a lua de mel antes de comprar as coisas para dentro de casa. Comece. Né? Já comece a vislumbrar o mel. A terra que mana leite e mel. O restante Deus vai te dar. Quem crê assim? O restante Deus vai chegar. A linha de chegada é sua. Mas acelere o processo, queridos. Tem gente que não quer acelerar o processo. Muitos estão vivendo momentos de espera, mas Deus quer acelerar o tempo em favor dos seus filhos. Eu tenho pedido a Deus para a minha vida: acelere o tempo, Senhor. Acelere o tempo. Esses dias eu estava me vendo assim, a arena vai acontecer em 2029. Eu falei, que negócio é esse? Eu tenho que acelerar o tempo, a arena vai acontecer amanhã. A vitória na minha vida vai acontecer amanhã, eu tenho que profetizar isso, eu tenho que estar sempre na frente. Eu declaro que você esteja na frente. Ah, pastor, tirar 7 ali é azul, né? Tem lugar que a média é 7 é azul. Não, eu vou lutar para tirar 10. Eu quero estar na frente. Eu quero no 4º bimestre já passei. Já estou lá, já estou na linha de chegada. Amém, queridos? Jesus, ele não esperou que prendesse ele às escondidas. Ele se apresentou e disse: sou eu. Gostaria que você desse um glória daqui a pouco. Diga assim: sou eu. Sou eu é um verbo grego. Ego e imi. Diga assim: ego e imi. Essa declaração, ela ecoa o nome de Deus, lá em Êxodo 3, capítulo 14. Quem conhece vai dar um glória. Quem conhece? Lá em Êxodo 3, versículo 14, diz assim: eu sou o que sou. Quem lembra? Eu sou, me enviou. Isso mostra que, ao se adiantar, Jesus manifestou a sua identidade divina. Eu sou está aqui junto comigo. Aonde você pisar a planta dos teus pés, o eu sou, o nosso Deus vai estar do seu lado. Vou me adiantar aqui agora. Billy Graham afirmou assim, olha a frase: uma vida cheia de Deus é uma vida que nunca recua diante do inimigo.
Eu tenho uma frase que eu quero declarar sobre a sua vida. Coloca aí: eu declaro a vitória em nossas vidas nesse novo tempo de 2025. Eu declaro a vitória nas nossas vidas, sempre a nossa vida, não na minha vida. Eu declaro a vitória na nossa vida nesse novo tempo. A vitória é sua. Você vai vencer 2025, você vai prosperar em 2025, Deus vai te dar as melhores coisas em 2025, você vai ter o melhor salário, você vai ter a melhor casa, você vai ter a melhor vida espiritual, a cura vai chegar na sua vida, amém, amados? A doença não vai chegar, e se chegar, a cura vai chegar na sua vida. Eu profetizo isso na sua vida, eu declaro a vitória em nossas vidas nesse novo tempo 2025. Uma outra frase: você vai começar este ano em vitória. Oh, eu já estou começando este ano em vitória. Em vitória. Em vitória. Quem não quiser andar contigo, deixa pra lá. Quem não quiser viver o que você está vivendo, deixa pra lá. Dê um passo à frente. Esquecendo das coisas que para trás ficam. Pessoas muitas das vezes têm que ficar para trás, para que você venha progredir. Há grupos que têm que ficar para trás, para que você venha progredir. Porque Deus tem grupos novos para a sua vida. Entende? Ah, pastor, você está sem amor? Não, estou sem amor não. Quem gosta de coisa nova aqui? Fala a verdade. Não gosta de coisas novas? Há amigos antigos que são mais chegados do que irmãos, mas não são todos. Ele está aqui nesta noite. Ele é o nosso amigo fiel. Vamos ficar de pé. Rendo graças a ti, graças a ti, meu coração, por tudo que tens feito, eu louvo teu nome, sempre dou graças a ti. Rendo graças a ti, meu coração agradece por tudo que fizeste, eu louvo teu nome, sempre dou graças a ti. Realizaste em mim, precisaria de mais uma noite, mais que uma madrugada até pra te dizer, rendo graças a ti, graças a ti. Meu coração agradece por tudo que fizeste, eu louvo teu nome sempre, graças a ti. São tantas bênçãos, tantos motivos,
milagres você vai ver neste ano de 2025. E livramentos que o grande Deus vai realizar na sua vida. Precisaria de mais uma noite, mais que uma madrugada, pra te dizer, rendo graças a ti, graças a ti, meu coração agradece por tudo que tens feito, o teu nome, graças a ti, rendo graças a ti, graças a ti, meu coração agradece por tudo que fizeste, graças a ti. São tantas bênçãos. Quero ouvir você dizer isso. São tantas bênçãos. Cante comigo, são tantas bênçãos. São tantas bênçãos. É isso. 2025 vai ser isso na nossa vida. Quem se apropria disso? Vai ser isso, vai ser isso, vai ser isso na nossa vida. Tantos milagres, livramentos, realizar-te em mim, precisaria olha que coisa linda. Mas que pra te dizer. Coral, igreja, coral. Obrigado pelo ano 2025, Pai. Rendo graças a ti, graças a ti, meu coração agradece por tudo que fizeste, meu nome serve. Graças a ti. Dou graças a ti, rendo graças, rendo graças, eu dou graças. Rende graças, rendo graças a ti. Esse é o corpo de Cristo. Eu muitas das vezes eu pego esse pão. Hoje é a primeira Santa Ceia do ano, né? Primeiro domingo do ano. Eu sempre digo isso em 23 anos. Quantas pessoas podiam estar aqui hoje, vivendo este momento e não estão vivendo. Porque se anteciparam para outras coisas, mas não se anteciparam em dizer:
eu vou estar na primeira Santa Ceia do ano. Vou estar. Isso é dependência do Pai, é dar graças a Deus pelo ano que nós estamos vivendo. Sabe? Incrível. Uma pessoa que disse para mim assim: pastor, eu comprei uma casa e essa casa é pé na areia. Antigamente tinha o pé na igreja em Cristo. Hoje não. Hoje tem que curtir a bênção que Deus deu. E muitas das vezes damos as costas para o abençoador. É verdade. Primeiro nós temos que agradecer. E depois enfia o pé na jaca, na areia, o que você quiser. Nós estamos aqui rendendo graças a Deus, querido. Você é um privilegiado de estar aqui. Você se antecipou, você está no melhor lugar deste mundo. Nesse quadrado aqui não, na presença de Deus. Sabe? Presença de Deus. Congregação dos santos. Seu corpo que foi dado por nós. Erga os céus. Pai, muito obrigado. Porque aqui está, ó Pai, o teu corpo foi dado por nossa vida. Obrigado, Pai. Que nessa primeira Santa Ceia deste ano, esse corpo venha nos fazer bem. Possamos sair daqui trilhando as vitórias da nossa vida. Que esse povo que está aqui nesta noite hoje receba o melhor, porque eles estão dando o melhor para Ti. Eles vieram na Tua casa, Pai, render graças a Ti. Eu abençoo este corpo, esse pão, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Digam todos amém. Comanda este pão. Pegue seu cálice. Felipe, esse é o sangue de Cristo que foi dado por sua vida. Esse é o sangue de Cristo que foi dado por mim, Felipe. Erga os céus. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus, por esse cálice que nos faça bem. Em nome de Jesus nós profetizamos isso. Amém, digam todos amém. Beba deste cálice. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, mas permanecem para sempre. E como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em 2025 autoridade e poder, domínio em tuas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. 2025, cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos,
pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra. Pois o Senhor dos povos. Aplauda Jesus, querido! Lá em cima! Vem forte comigo, diga! Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. É como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em tuas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele, e cale-se diante dele a terra. Dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Faça assim com as suas mãos pro seu irmão, ó. Não dá, sem Jesus não dá nesse ano. Não dá, sem Jesus não dá, não. Diga pro outro irmão assim, ó, não, ó. Não dá, sem Jesus não dá. Assim agora com suas mãos, ó. Cale-se diante dele a terra, dobre o joelho e ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. E cale-se diante dele a terra, dobre o joelho e ergam as mãos. Levanta a mão pro alto, querido. Oh, querido, não sei se você tem, mas eu tô com uma grande expectativa para esse ano. Ah, meu irmão, eu não sei não, mas acho que Deus vai fazer algo tremendo aqui no nosso meio. Na sua casa, na sua família, olha aí, nas suas finanças. Ó, se eu pudesse falar algo para você, eu falaria algo assim: faça alguma coisa que você nunca fez para Deus. Faça alguma coisa que você nunca fez para Deus. Faz uma coisa espetacular para Deus e você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida nesse ano. Olha aí, escuta isso, hein, querido. Encha seu coração de alegria. Vamos seguir em frente. Deus tem coisas grandes para nossa casa e para nossa família. Você crê nisso? Sem Jesus não dá, não adianta. Ah, Senhor, muito obrigado por mais um dia na Tua presença, pela Tua palavra, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nessa igreja e nas famílias, Senhor, de Nova Vida. Ai, Senhor, muito obrigado. Que essa semana, Senhor, seja a melhor semana das nossas vidas. E que esse ano, Senhor, seja o ano de colher tudo aquilo que a gente plantou, Senhor. Eu entrego, Senhor, esse ano em Tuas mãos. Eu entrego, Senhor, as famílias de Nova Vida em Tuas mãos. Que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam conosco de uma forma rica.